Olá você, meu amigo, minha amiga, meus irmãos em fé. De frente com o sagrado, chegando mais uma vez, só que agora sendo o último programa de 2025. E sendo assim, a nossa mensagem hoje está ligada pelo que passou e pelo que está por vir. É momento de nós parar tudo. Esquecer somente a festa, o foguetório, a bebedeira, a loucura. Sabe por quê? Porque lá no final, tudo isso que eu falei não leva a lugar nenhum. Talvez ainda te traga alguns contratempos. É momento de nós refletirmos sobre o que passamos no ano que está passando, nos deixando, e analisarmos as propostas, os propósitos que nós buscamos para o ano seguinte. É momento de refletir e refazer a sua vida. Pare. E como Yansan empunha sua espada, e essa espada, ela corta para te dar libertação, assim você também terá que empunhar essa espada para cortar na sua carne aquilo e aqueles que não te servem. É necessário. Muitas vezes a nossa vida muda quando passamos a entender que tem coisas que não cabe a mim carregar ao longo da minha vida, porque não soma, só me diminui. E é nesse momento que você tem então que se libertar. Isto serve, inclusive, para você, mãe, para você, pai, que tem na sua família um filho ou uma filha que não consegue entender qual o seu propósito de vida para a vida dele. Muitas vezes você tem que cortar na própria sua carne para provar para eles que a vida sem você é bem diferente. É momento para você dependente químico, para você dependente de qualquer tipo de droga, dependente de qualquer tipo de álcool, de lutar e buscar no ano que se aproxima a libertação. Meu amigo, minha amiga, já diz a palavra, a droga é uma droga. Ela não vai te dar nada. Ela te concede momentos de euforia, mas te concede horas e dias de tristeza. Quer te libertar? Busca a libertação? Me procure. Me chame. E eu irei dar a você o encaminhamento que você precisa para buscar o suporte necessário para livrar da dependência. Existem diversas casas de recuperação que proporcionam esse trabalho no qual eu estou inserido. Aos angustiados, aos estressados, aos depressivos, que Oxalá, dono do pensamento, da nossa cabeça, te fortaleça e te proteja. E assim eu quero que 2026, o ano regido pela força, pela energia de Ogum, de Obá, de Oiá, que traga para a sua vida a mudança. Que traga para a sua vida a energia necessária para mudar. E é assim que eu quero que comece o ano para você. Neste momento que nós estamos gravando o último programa do ano, onde já 2 dias depois será a entrada do ano,
De Frente com o Sagrado, o seu programa de cultura, amor e fé, deseja imensamente, através da Oxum Ronqué, através do Eric Rolf e através do Aldo, as bênçãos dos nossos orixás. Oxalá, Iemanjá Oxum, Iemanjá e Oxum, abençoe a sua família, abençoe os seus propósitos. Entre este ano, quem sabe de forma diferente. Quem sabe, em vez da euforia, da loucura, você tire aí um segundinho para voltar o seu pensamento em conexão com aquilo que você acredita. Seja o seu Deus, o meu Deus, seja o meu Deus, o seu Deus, o nosso sagrado. Mas pense um pouquinho, peça e reflita e peça que venha a mudança para você. A todas as pessoas que conviveram comigo ao longo de 2025, buscando na Casa Azul de Iemanjá uma palavra, um caminho, um equilíbrio, a direção. A cada pessoa que confiou as suas vidas às minhas mãos, gratidão. Assim como aqueles que procuraram a Ronqué, que procuraram a casa do Eric, todos vocês que confiaram a eles as nossas vidas, a nossa gratidão, nosso agradecimento por confiar em nós. Sempre digo que nós somos 3 pessoas pensando e comungando a mesma fé, aonde para nós o sagrado está acima de tudo. E queremos realmente que você entenda que para nós o orixá está acima de tudo, acima da vaidade, da prepotência e da arrogância. Portanto, meus amigos e minhas amigas, eu desejo, em nome do nosso programa, um feliz 2026, iniciando hoje já presente com os nossos amigos que estão aqui na bancada para falarmos um pouquinho sobre algumas coisas que vai interessar a você. Bem-vindo ao De Frente com o Sagrado. Olha eu, Ronqué. Seja bem-vinda, minha amada. Olha eu. Cabeci Xangô, Cabeci Xangô, Cabeci Lobalafim, Cabeci, Olha eu, Oxumô, Akika, a Segue, a Saorixá, Tiboboani, é Caçã, é Caró, é Calé, o Boboileu, Olha eu. Iepaobabá, Eric Rolf, com as bênçãos de Oxalá. Axé a todos. Estamos aqui hoje, meus amados, de branco, certo? Eu, de branco, e azul da minha mãe, Ronqué de branco, Eric de Rolf, reverenciando o nosso grande babá, regente do universo, que possa nos conceder uma boa entrada de ano. Bom, meus amigos, hoje vamos falar sobre algumas coisas relacionadas com o ano que vai entrar. Você, minha amiga, meu amigo, já foi numa casa de religião? Já foi atrás de um batuqueiro? Já foi atrás de uma cartomante? Ah, querer saber da vossa vida. Quantas pessoas, deixa eu falar assim, ó, eu vou lá em Canoas botar as cartas com uma cartomante boa que tem lá. Outros, eu vou lá na vila, lá Caicai, lá no Caio do Céu. Lá tem uma batuqueira muito boa que deita os búzios, que joga os búzios, sabe tudo, certo? Estamos falando do que para você hoje? Afinal de contas, o pai de santo, a mãe de santo, a cartomante, o cacique de Umbanda,
Eles botam cartas, eles veem a vida das pessoas, de que forma? Eles jogam búzios. E como é que eles descobrem a vida da pessoa? Bom, isto é um elemento de fundamental importância em nossa cultura. Sabe por quê? Porque não existe caminho sem oráculo. Perfeito? Não tem caminho. Porque para mim dar qualquer passo, para mim dar qualquer caminho, eu tenho que obrigatoriamente ter na minha mão o oráculo. Mas afinal, o que é oráculo? Da onde que vem? Onde que está? E o que é para nós aqui no Batuque? E o que é na Nigéria? E uma pergunta que eu faço para vocês. Será que o jogo de búzios, a cartomancia, certo? Os diversos jogos de oráculos, ele tem a ver com o quê? Combinação? Adivinhação? Porque Ifá é o orixá da adivinhação. Tem a ver com sensitividade. Tem a ver com mediunidade. Afinal, quem são os olhos da Iá? Quem são os olhos do Babá para poder fazer o Igorosi, que é a chamada, e através dessa chamada eu poder dar os caminhos para o consulente. Perfeito? Bom, vou ler só um textinho aqui, depois o Eric vai se aprofundar bastante, tá, nessa questão sobre os oráculos. Os principais oráculos da matriz africana, amplamente utilizados nas religiões afro-brasileiras, incluem o Ifá e o jogo de búzios. Outros métodos também são usados, como o Obi. Ifá ou Orumila é um sistema de adivinhação complexo e tradicional, originário do povo Yorubá na Nigéria. É considerado um oráculo de sabedoria profunda que simboliza o conhecimento de todas as coisas e orienta os caminhos a ser tomadas as suas decisões. O Babalaô, que é o sacerdote de Ifá, utiliza um conjunto de nozes de palma ou um colar de adivinhação chamado opelê para determinar os odus, que são os caminhos ou signos que contêm conselhos e previsões detalhada. Jogo de búzios ou Medilogum. Este é o oráculo afro-brasileiro mais comum e conhecido. Nele, o praticante, geralmente o babalorixá ou ialorixá, lança um determinado número de búzios sobre uma superfície e interpreta as posições em que cai. Abertos ou fechados, as combinações revelam os odus e as mensagens dos orixás. Obi ou Auli é um método de adivinhação mais simples, que geralmente utiliza 4 pedaços de coco ou, em algumas tradições, semente de cola. Os pedaços são lançados em suas posições, parte branca ou escura, para cima, fornece respostas diretas, sim ou não. Ou indicam tendências básicas sobre a situação consultada. E aí temos a intuição, a incorporação, que eu não vou falar, deixar para o Eric falar, tá? Bom, vamos lá. Respeitando a opinião de todos, respeitando o fundamento, a tradição de cada segmento e de cada babalorixá e de cada elorixá, tá? Eu vou dar o meu posicionamento, tá? Bom, teoricamente, o jogo, já diz, né? Jogo é um jogo. Ele é um caminho que vai te dar resposta àquilo que você busca.
Teoricamente, o jogo é uma combinação. Inclusive, no candomblé, existe para cada caída um nome daquela caída. Perfeito? Aonde a Genor Miranda, no qual eu tive a chance de conversar com ele uma vez, tá? No qual tem o livro dele, por ele autografado para mim. Isso lá em 96, eu estive no Rio de Janeiro, onde eu fui ao lançamento do livro do Mestre Didi, onde o livro dele era Por que Oxalá não use Codidé, tá? E eu estava nesse lançamento, também autografado por ele. O Mestre Didi falava que, para ele, o jogo era um jogo, e era uma combinação. E que, para cada caída, se desdobrava em diversas outras interpretações. Ou seja, ele falava que a caída é um Odu, e para cada Odu se desdobrava em diversos outros Odus aquela caída. Então ele dizia que o jogo era uma combinação, tá? Então se você jogar com 2, 4, 6, 8 ou 16, tá? Vai ter uma combinação. 6 para cima, 4 para baixo e assim vice-versa. E para cada caída dessa forma, teria uma interpretação. Isso é o jogo. Mas aí temos um problema. Porque eu acredito que o jogo também se manifeste através da capacidade mediúnica do sacerdote. Quer dizer uma coisa? Em 1988, eu tinha o jogo de búzios, perfeito, e eu jogava búzios. E eu não sabia o que era uma caída de jogo de búzios. Eu não sabia. Eu não sabia o que era 4 para cima, 4 para baixo, não sabia. E eu jogava búzios. E a pessoa vinha na minha frente e eu fazia uma chamada que não tinha, hoje eu sei que não tinha muito nexo, perfeito? E eu fazia a chamada, jogava e eu falava para a pessoa tudo para ela. Através do jogo de búzios. Só que no jogo de búzios eu não enxergava nada. Eu não sabia que combinação é aquela, mas eu falava para a pessoa. Através daquele jogo. E aí? Como é que se explica isso? Eu só fui interpretar o jogo, não tenho vergonha de falar, eu só fui entender o jogo, a combinação do jogo, e depois de 10 anos de casa aberta, quando eu tinha lá os meus 25, 26 anos mais ou menos, que é aí que eu fui passar para uma casa, perfeito, que fui entender. E aí? Vamos lá. A palavra hoje está com o Eric Rolf e com a Ronqué. Hoje eles vão falar sobre os diversos oráculos que cercam o universo da adivinhação, o universo do segredo, que você gosta de quem sabe saber seus segredos, você quer saber tudo. Você vai aonde? Num Pai de Santo. Não confundam médio logum com jogo de búzios no batuque e com a cartomancia. Cartomancia são 36 cartas, perfeito? Que são descritas quais são as combinações das cartas, perfeito? O que significa uma ao lado da outra? Ali, na cartomancia, é interpretação do jogo, certo? Ali não tem segredos, tá bom? Portanto, você que procura uma casa de religião para jogar os búzios, você vai saber agora como é que eles sabem o jogo de búzios. Olá, Eric Rolf! Hoje, o meu cientista dos oráculos e ela, Ronqué, Bebi, que vem direto de Oió, trazendo para vocês
o Mary de Logum, na Nigéria, como é que funciona lá e como é que funciona aqui, porque ela pratica aqui o Mary de Logum, aqui em Porto Alegre. Com a palavra a vocês, meus amados. Podem falar à vontade. Aonde começam os oráculos? Quem são os oráculos? Quantos oráculos nós temos hoje? Bom, primeiramente sejam bem-vindos, né? É importante destacarmos o seguinte: é técnica, adivinhação ou intuição? Bom, se fosse uma intuição, bastaria pôr as mãos em cima do oráculo, não precisaria lançar, não precisaria fazer nada e usaria ali a intuição. Uma adivinhação também é algo meio complicado, porque não estamos ali jogando conceitos e indo na sorte para ver o que casa ou não. Existe uma técnica, tá? E leva-se anos para aprendizado e para desenvolver essa técnica. E conhecimento também, etc. Mas todo oráculo tem um dono, ao qual fala e ao qual comanda aquele templo. Então, os búzios são consagrados ao orixá da casa. O oráculo é consagrado a determinadas divindades. Começaremos com o mais antigo, segundo Ifatokun Are Xexé Lafin Oyó, que é um babalaô conhecido, antigo até, que ele afirma que o mais antigo oráculo é o Obi, que é uma semente, né, que é usada ali para se comunicar com a divindade, que é usada para comunicar-se ali com os orixás. É possível também usar o Orobô, também, que é antigo, e também se comunica, como o Xangô se comunica através do Orobô, os orixás e a Egum, outras divindades também se comunicam com o Obi. Ori se comunica com o Obi, né? Então, é uma forma que as divindades ali, é a fala da divindade, através do Obi, do Orobô. A seguir vem o Eri de Logum, a qual cada orixá pertence. Segundo o Baba Adissá, ele informa que o Batalá deu aos orixás o Eri de Logum. Então, ele informa que os orixás possuem o Eri de Logum por conta de Obatalá ter fornecido. Nós falamos em outro programa, inclusive com a Oxum Ronquer, de quem Oxum recebeu o Eri de Logum, confirmando e afirmando que ali veio de Obatalá, que pertence ao Obatalá. Mais importante é destacarmos que, por muito tempo no batuque, chamávamos Ifá o jogo de búzios. Então, há pessoas que ainda chamam Ifá o jogo de búzios do batuque, mas não tem nada a ver com Orúmila. Eric, só um pouquinho. Vamos voltar sempre lá atrás, tá? Isso é bom tu pontuar. Veja só, né, cara? Lá atrás. Sabe como é que era a chamada? Era o seguinte: tu abria o jogo, tá? Tu pedia permissão a Ifá, porque o Ifá era o orixá da adivinhação, tá? Para ele trazer a mensagem para ti. Depois tu pedia licença para Orumilaia, que era o dono dos olhos, para te enxergar no jogo, tá? Mas era obrigatório. Eu estou falando isso de 1980, certo? Vocês vejam, era obrigatório. Tu tem que louvar Ifá, porque Ifá é o orixá da adivinhação. É através dele que ele vai te dizer quando não enxerga no jogo. Daí eu faço uma conexão de uma coisa com a outra, né? Tu vê, por que ela me dizia isso lá em 1987, tá? Que eu devia chamar Ifá, porque era ele ele era o orixá da adivinhação, era ele que ia fazer eu adivinhar, tá? O que estava no jogo. E era o que acontecia. Porque se eu jogava o búzio e eu não sabia interpretar o búzio, e eu interpretava para a pessoa sem saber o que eu estava falando, então, de uma forma indireta, mesmo que não fosse Ifá, porque Ifá não faz culto dentro da nossa cultura, né, do batuque, né, era uma
era uma ligação totalmente desprovida de fundamento, né? Ifá nunca esteve e não vai estar ligado à nossa cultura do batuque. Mas tu vê, Eric, como é que era simplório essa questão, tá? Por quê? Primeiro porque tu acabou de falar, tá? Ifá não tem nada a ver com a nossa cultura, perfeito? E o que eu te pergunto para te complementar para os nossos telespectadores, tá? A nossa cultura do jogo de búzios, que seja com 2, com 4, com 6, 8 ou 16, tá? Aí não importa, tá? Ela tem a ver com Mary de Logum? Ou ela entrou na diáspora e aqui também ela buscou outras formas de ser aculturada para dar ao consulente uma informação? E, para resumir, ele está ligado somente à combinação? Ou está ligado a outros fatores que transcendem a combinação? 2 para cima, 2 para baixo. É importante a gente só completar. O Babá, ele informa ali, ele cita Oxalá Orumilaya. Não tem nada a ver com Orúmila mesmo. Porque Exatamente. Orúmila, ele não sabe jogar búzios. Ele não usa jogo de búzios. Ele não tem domínio algum sobre aquilo que ele não pratica e não usa. O Orúmila, ele usa o Aprelé ou o Iquim, que são os dendezeiros, né? A semente de dendê. E não tem nada a ver com o Oxalá Orumilaya do batuque, porque são divindades totalmente diferentes. O Oxalá Orumilaya do batuque, a manifestação dele, ali a ocupação dele, que a gente chama de ocupação, que é quando ele manifesta, né? Ali incorpora, não é incorporação também. O transe. Não é transe. Ocupação. Não, tem uma palavra aqui. A possessão. Possessão. Perfeito. É a melhor palavra. Porque incorporação. Só para considerar, tá? Essa palavra eu uso muito. É bom vocês ficarem atentos aí, tá? Nós temos uma questão muito, muito, muito forte dentro do batuque, tá? Nós temos a possessão e nós temos a incorporação. Não confunda uma coisa com a outra. Incorporação, incorpora. Possessão, possui, tome. Eu não existo. Ou seja, o sagrado, que é o orixá, ele me possui. Me possuindo, eu passo a existir. Pode continuar, Eric. E a questão do Oxalá Orumilaya não tem nada a ver com Orumila Ifá. E essa questão do Ifá foi por muito tempo, o pessoal inclusive chamava de Babalaô ali as pessoas, né? E que não tem nada a ver com o culto de Orumila Ifá, tá? Importante também destacarmos que no oráculo ali do batuque, inicialmente nós podemos ver jogando com 8 búzios, ou com 16 búzios, até com 12 búzios, conforme ali a família há uma variação, mas encontraremos a maior parte das pessoas jogando com 8 búzios. E, veja, por muito tempo o candomblé criticava, falava que não sabíamos jogar e por isso aprendíamos a jogar com 8 para depois pegar 16. Bom, não precisamos de 16 porque não jogamos e não precisamos de jogar com o Du. Tá? Nem com 16. Porém, há a possibilidade de usarem 16 búzios ali por costume daquela família. Lá na Ronquer, no dia que a gente foi no festival, tá? Aconteceu alguns fatos muito importantes, assim, que deve ser ressaltado, tá? Quando você vai jogar num Pai de Santo, tá? Eu digo pela minha experiência hoje, tá? Assim, eu digo pela minha experiência de vida que eu tenho. Tá? Hoje, muitas vezes, Pai de Santo velho que nem eu, muitas vezes ele nem precisa do jogo para saber da pessoa. Ela lá na porta, ela entra,
Tu já sabe que ela entrou na porta, se ela está ansiosa, se ela está angustiada, se ela está estressada, se ela vem, se é por causa de marido, se é por causa de mulher. Tu já sabe. Sabe por quê? Porque a gente vive 24 horas por isso. Ao longo de 55 anos, tu aprende. Claro que nos casos mais complexos tu vai ver. Mas muita coisa que na tua casa tu já sabe, tá? E aí assim, ó. Aí tu sentar e jogar para uma pessoa, tá? Hoje, ela não vem jogar para saber da vida dela. Ela vem jogar para saber a cor da calça que ela está usando. Ela quer saber a cor da cueca que o marido está usando. Perfeito? Ela vem te testar como se tu fosse uma pessoa de outro mundo, tá? Para dizer detalhes do que ela quer saber. Perfeito? E aí, eu digo para você, mas que obrigação eu tenho de te dar informação que eu não te devo explicação? Nós não estamos aqui para dar detalhes do que você comeu ontem, do que você fez ontem. O sagrado não é para isso. O jogo não é para isso. Saber se eu vou casar, saber se eu vou arrumar uma mulher, se eu vou arrumar um homem, saber se eu vou derrubar o meu inimigo, não. Mas o que eu quero colocar para vocês é que aí tu tá na tua casa, você não tá à frente, tá? E às vezes fica assim, ó, como eu tô aqui com você, mandando para vocês. Você precisa sentar na minha frente, né? Bem-vinda, boa tarde. O que tu quer saber? O senhor é que sabe, né, pai? Para começar. Tô errado ou não quer? Exatamente. Tô errado, Eric? A conversa começa assim. Meu pai, o senhor deve saber, né? O senhor joga para mim, vê que o senhor vai ver para mim aí. Perfeito. Ela não vem ali para dizer, olha, meu pai, eu tô com problema na família, tô com problema de saúde, vê que o senhor vai dizer para mim aí. Não, ela não diz nada, tá? Isto quando não vem à tua casa duas pessoas e uma é totalmente ateu, não acredita em nada. Ela foi ali só para ver se é verdade que tu enxerga alguma coisa, tá? E aí tu joga, pois é, na tua vida vejo uma discórdia, sabe como é que eles fazem? Pois é, né? E aí tu olha para ele, tu vê que é verdade, e ele não quer concordar contigo. Bom, na Ronquer aconteceu 4 vezes um fato importantíssimo, que é difícil acontecer. E olha o tamanho da responsabilidade dela. Estava ela na frente de uma série de pais de santos, de mães de santo, na confirmação da obrigação, né? Então, a gente sai para a rua, vai no Exu, vai no Ogum, e ela vai jogar, né? O Obi, o Orobô, vai jogar para confirmar a obrigação. Vai, meus amigos. É ruim o negócio. É ruim. Tu tá na frente ali, ó, de 20 pessoas e tu vai fazer a chamada e tu corta o Orobô em 4 partes ou em 6 partes, como eu vi ali, eu acho, tá? E tem que dar o alaf, que é a confirmação da obrigação, tem que virar tudo para cima para confirmar. Meu, e eu tava ali torcendo por ela. O orixá tem que confirmar, né? Não teve uma caída. Cada vez que caiu a confirmação, né, que o orixá aceitou a obrigação, para nós era uma alegria, a gente vibrava, a gente torcia, certo? Porque o orixá confirmava. Ronquer, como foi aquele momento para ti, Ronquer? Então, a gente oferece o Obi, o Orobô pro orixá, né? Então, o que acontece? As oferendas maiores eu fiz num dia antes, né? Então, foi dadas as oferendas maiores, né? Os 4 pés, né? A gente sabe como é que é. E naquele dia ali, a gente continua o festival, a gente dá mais elementos, a gente dá gin, a gente dá epô, a gente dá omi, né? Aqui é a água, o azeite de dendê, sal, né? Isso tudo a gente dá pro orixá. E a gente oferece o Obi, porque o Obi é uma vida. Então, a gente sacrifica o Obi, né? Inclusive, o verbo em Yorubá é paubi, é matar um Obi para o orixá. Então, a gente sacrifica... Obi, o que é o Obi, na verdade? É noz de cola. Esse que nós mostramos aqui durante o programa. Sim, ele é uma noz de cola, é uma semente, e aí ele é dado por orixá.
E ali ele diz se ele está satisfeito, se tem alguma mensagem ou se está faltando alguma coisa. Né? Então tem, e às vezes tem mensagem para as pessoas que estão ali também. Pode acontecer esses diversos fatos. Uma vez, inclusive, porque como é tudo muito novo, eu peço licença aos orixás e eu faço um sacrifício no dia, né? Para as pessoas terem um pouco de contato a mais com a religião tradicional. Só que o que aconteceu? Da última vez, eu cortei o 4 pé antes, né? E já estava a galinha da Oxum estava lá no galinheiro. Escutem bem. Quando a gente cortou para Oxum, fez tudo, dei água, dei gin, dei tudo que tinha que dar para Oxum. E ali tem os tamboreiros, eles são africanos, né? Só que isso no dia anterior. Os Zonilos. Isso ano passado. E determinado eu pergunto para o Oxum, né? Fiz tudo, falei as palavras que tinha que falar, as rezas que tinha que fazer, fiz tudo, falei tudo que tinha que falar. Fizemos o sacrifício. Aí, em determinado momento, eu pergunto para o Oxum, está satisfeita? E o Oxum, não. Foi um vexame. Foi um vexame. Foi assim, ó, uma vergonha. Eu tinha dado o 4 pé, dei tudo. Escuta bem. Escutem bem. Eu disse, mas não tem mais o que dar. Eu digo, mãe, a senhora quer mais alguma coisa? Sim! E assim, ó, tem africanos do meu lado, tem alguns sacerdotes que eu convidei para o dia do corte. Aí eu comecei a perguntar, o que está faltando? O que está faltando? É isso, é aquilo. Só que no galinheiro, nos fundos, tinha a galinha que era para o dia seguinte. Aí eu perguntei, a senhora está se referindo à galinha que está lá atrás? Eu acho, sim. Ela queria naquele dia e não no dia seguinte. Dia. Ah, tu viu só como então, o que eu fiz esse ano? No dia do corte, na sexta-feira, os 4 pés chegaram e a galinha não foi. Daí, só no sábado, à tarde, a galinha chegou lá no pátio. Porque, às vezes, os orixás querem coisas que estão no pátio. Né? A gente tem que parar o ritual. Daí, agora, esse ano, eu fiz o sacrifício dos 4 pés, tudo. Demos outros elementos, frutas, água, gin, epô, mel, várias coisas. E perguntei, deu tudo a láfia. Depois, no dia anterior. Depois, no dia do festival, onde estão meus amigos, a gente faz mais oferendas, onde todo mundo participa e vê se os orixás têm alguma mensagem para eles. E ali, como o Babaldo diz, né? São 4 pedaços, né? De obi, né? Normalmente, Paixu faz com dois orobô, né? Dando 4 pedaços. E o que acontece? Ali eu confirmo, são com 4 pedaços, e aí você está esperando. É dizer sim ou não, né? Então, automaticamente, foi tudo muito bem aceito, né? Já de primeira, o orixá já E aquele momento para ti, Ronquer? Aquele momento é porque paz. tu sabe, nós estamos ali te olhando. A gente espera que dê uma láfia, que dê uma confirmação. Isso, e tinha, né? Mais de 50 pessoas, mais de 50 pessoas. Sacerdotes assim, de muito respeito aqui em Porto Alegre, mas é essa pequena atenção, isso tudo faz parte da religião tradicional. E isso que é feito aqui é exatamente o que foi feito, o que a gente faz na porta do Palácio do Alafim, tá? Dentro do templo de Oxum, dentro do templo de Ebé e dentro do templo de Orixá. Então, lá em casa é reproduzido exatamente os cheiros, os sabores, as emoções que é no templo. Maravilhoso. E ali, então, Eric, você que é o nosso instrutor de oráculos hoje, no momento que a Ronquer está fazendo a confirmação das obrigações, é um oráculo também, ela está usando um oráculo. Sim, que é aquele que eu informo, que é o mais antigo, é o Obi, né? Ela ofereceu um Obi de 4 gomos, mas há também na Nigéria famílias que oferecem um Obi de 2 gomos. A maioria, né? A maioria das pessoas usa o Obi de 2 gomos.
né? Aqui no Brasil se dizia que o obi africano era de 4 gomos. Sim. Não, isso não é fato, não. O obi africano é tanto o de 2 gomos quanto o de 4 gomos. E todos os orixás recebem o obi de 2 gomos. Quem tinha o de 4 dá o de 4. Quem tem o de 2, que é o mais utilizado, é o de 2 gomos, entendeu? E quem sabe jogar com 4 gomos tem que saber jogar com 2 gomos. E é importante também destacarmos algo muito interessante, que não é só o Obi que oferece, não é o Xun, que é principalmente o povo de Ebé, né, que fazem. Exatamente. Né? Isso é inédito, gente, é importante. Exatamente. Existem diversos métodos oraculares, né? Além do Obi, né? Existe o Orobô, né? Existe frutas, né? Não é só a cebola. Tem a Beorum. É Beorum, a casca do coco, frutas. Como maçã, como maçã, o que tiver. laranja, o que tiver. Claro que tem algumas que tem mais propício assertivo, tá? Como o Obi e o Orobô, né? Mas na falta, entendeu? Culto a Ebé e outros orixás é usada até a fruta para confirmar e saber se está faltando alguma coisa, né? Até o culto a Ori é oferecido Obi, Orobô, fruta, Essô, tá? E o coco, e aonde também se confirma na hora do coco com a casca de coco. E também podem pegar, vão sacrificar ibim, né? Vão oferecer ibim. Pegam os ibis ali e jogam. Os também, caramujos também justamente. são, para o povo de Obatalá, Oxalá, eles também fazem esse método adivinhatório com o caramujo do ebi. Em Cuba, eles não conseguem achar, porque aqui também tinha muita dificuldade, principalmente no Rio Grande do Sul, o do Obi chegar inteiro, porque ele acaba deteriorando muito rápido. Então, em Cuba, eles usam a casca do coco. É muito comum usar. Muito comum usarem a casca do coco. A casca do coco eu vi. Oráculo. Né? A casca Mas, do coco mas e aí? Jogo de búzios. Aliás, tem mais oráculos também, né? Nós falamos de alguns, né? Sim. Nós paramos aonde aí? Nós paramos no Ifá? Nós falamos sobre o oráculo do Eri de Logum com... Tá. São 16 búzios. Oráculo Olokun, que são 8 búzios. Nós falamos do Obi Orobô, das frutas. A Oxum Ronquer falou da lobaça. É importante destacarmos que a lobaça, tá? Segundo o Matamoridê, o Tata Matamoridê, um grande amigo, que ele informa que a lobaça ela é usada para entidades, tá? Que não tem nada, assim, que inquice, nem orixá, nem nada, eles usam, né, a lobaça, que é um costume banto, né, de usar a lobaça, e é usado para entidades. Bom, aí o seguinte, posicionando vocês agora, tá? Então vocês viram que quando você fala em cultura, na nossa cultura afro, gaúcha ou africana, né? Nós, para poder dar a você uma orientação, dar um caminho, dar um conselho, falar sobre uma questão que você busca através de nós, através dos nossos olhos, que vamos olhar e enxergar para o orixá, ele vem através de um oráculo. Tá? Existem diversos oráculos. O que nós vamos usar aqui no Sul, perfeito, é o jogo de búzios. O jogo de búzios é regido por quem? Quem é o dono do jogo de búzios? Eu gostaria de falar uma coisinha antes. E o importante de tudo isso, né, é como o Baba Eric sempre diz, o nosso método do batuque não tem odus, né? E chegando em terras iorubás, existe métodos adivinhatórios sem odus. Isso é muito importante falar, tá certo? E a prova de tudo isso é que o nosso método oracular, ele é tão iorubá, ele é tão assertivo quanto outros métodos, né? Porque o que nós jogamos aqui muitas vezes confere lá na Nigéria, né? Com o Eri de Logum, tá certo? O Eri de Logum da religião tradicional do povo de Orixá,
que cultua o orixá sem a intermediação de Ifá e Orumilá, tá certo? Ele é um pouco diferente. São 16 búzios, né? O qual 12 falam, tá certo? Entre esses são 12 que falam. E são alguns odus, o qual, diferente de Ifá, que são homodus, que são 256 homodus. E na religião tradicional, são os odus e positivo ou negativo. Né? Quando saca um odu para você, ele pode ser positivo ou negativo, tá certo? E isso daí eles usam um outro método alado que se chama Ibo, que são elementos como osso, que confirmam, né? Que confirmam se aquilo ali, aquele odu ali na tua vida é positivo ou negativo. E através disso existe algumas serviços, dizemos assim. Existe alguns serviços que a gente faz para positivar este odu, que para mim não deixa de ser o que a gente faz no batuque, que é dando um ebó, passando um pacote, fazendo canjica, que é positivando aquela vida da pessoa, trazendo a prosperidade, o caminho e a clareza na vida da pessoa. Eric, de quem é o jogo de búzios? O jogo de búzios pertence ao orixá a qual a pessoa foi iniciada. Da mesma forma que na Nigéria, o jogo de búzios de Oxum, ela recebe o sacerdote recebe diretamente de Oxum. Quem deu para Oxum o jogo de búzios? Segundo o Babá de Sá, como eu falei, diretor da Saorixá, que o Batalá é quem deu o jogo de búzios aos orixás e que os orixás entregam aos sacerdotes. Então, o jogo de búzios pertence. O que é feito no batuque, que dá essa visão ali, o axé de Oxalá Orumilá, é um axé para a visão. É um axé ali que vincula os búzios, mas os búzios já vêm preparados pelo orixá e para o orixá da pessoa, como é na Nigéria, né? E outra coisa importante que é importante ressaltar é que durante o recolhimento, durante as obrigações de orixá, tá, existe consulta frequente, antes, durante e depois, tá? E também depois existe um ritual onde a pessoa ganha a mão do jogo, né? E é importante ser registrado isso, que em nenhum destes momentos, tá, é chamado, é mencionado, é tocado o nome de Orumilá, O do Babalaô, é chamado Babalaô. de Ifá ou alguma coisa assim, tá certo? São orixás que falam ali, Exu, Ogum, Oxum, Xangô, tá certo? Egungun, Ebé, Obatalá, Iemoja, e assim vai. São os orixás que falam. Tá e certo? aqui no Brasil, por muito tempo, houve um equívoco de que o jogo do candomblé teria sido dado por Biticô, que seria um babalaô. Ele pertencia à família de Bamboché, né? A família Bamboché, e ele não era iniciado em Fá. Depois que ele trouxe aqui para o Brasil o jogo, ele voltou para a Nigéria, aí talvez parece que ele se iniciou em Ifá. Mas o jogo do candomblé não tem nada com Ifá. É um povo de orixá. Tanto que a Axé Orixá fez ali entrevista e eles pertencem ao orixá. Aqueles que portam, aqueles que guardam o oxé de Xangô. Né? E durante o meu estudo, né, você se inicia, você vai estudando, né? Durante esses anos agora de estudo, né, dos odus, de Essé, e tudo como aquilo que precisa para jogar o Eri de Logum ou Meri de Logum, tá? O que acontece? Não é chamado, não é evocado Orumilá nem Ifá. Ao contrário, inclusive na chamada, na abertura, nas invocações, né? No Ibá, né? Se diz no Ibá, se chama por Eledumare, se chama por nome dos orixás, se chama para aqueles que vieram, aqueles que virão, né? O rei do dia, o rei da cidade, o rei daquele lugar, tá? Pelos espíritos que estão ali, né? É um Ibá longo, onde diversas orixás, diversas entidades, Egungun, né? E assim vai, e em nenhum momento é mencionado Orumilá ou aquilo que seja. Perfeito. Tá certo? Então, Eric, nós estamos indo para o final do nosso programa já.
Afinal, o jogo de búzios, quando você nos procura, ele é uma combinação ou está envolvido também a adivinhação ali, ou a sensitividade? Tipo assim, tu pode estar ouvindo alguma coisa ou não? Não. Porque assim, para vocês entenderem, né? Tá, como é que o pai de santo joga 4 búzios e começa assim, ó. Bom, na tua vida eu tô vendo que tem uma discórdia familiar. Como é que ele sabe disso? Olha, é muito importante, assim, sem revelar segredos de feitura, mas o que ocorre, aquilo que eu falo, quando vão preparar o jogo de búzio, ele vai comer na cabeça da pessoa, ele vai fazer a ligação com a pessoa, depois ele vai fazer a ligação com o orixá, e aí sim, durante o jogo, o orixá vai estar se comunicando diretamente com a pessoa, então a pessoa vai se comunicar, ela vai entender, entendi. ela vai ouvir, Eric, ela vai estar ligada. Tu matou a Sim. charada. Agora, pessoal... Se outro orixá comer no lugar, aí desculpa, aí tem que entrar em acordo para saber quem é que está falando. Pessoal, vejam só, tá? Estamos chegando no final, mas nós vamos chegar a uma conclusão. Ficou claro para todos vocês o que é oráculo. Oráculo é uma forma de você chegar a obter as informações que você procura através do sacerdote. O sacerdote não vai até você sem que através dele seja o oráculo para dar as informações. Perfeito? Segundo, muito importante, e agora o Eric confirmou, embora o jogo seja uma combinação, o jogo foi preparado por quem? Pelo orixá que deu de comer para o orixá do jogo. Perfeito? E automaticamente, se o orixá é seu, ele está convivendo contigo. E ele vai te trazer as informações que até então a combinação não esclarece para você. Como que é? Babaldo, uma coisa que o senhor falou que é muito importante a gente falar aqui, que a gente sabe, né? Infelizmente, aqui no Brasil, o povo ele tem esse entendimento que o oráculo ele é adivinhatório. Sim. Em vez que na Nigéria ele é divinatório, né? Onde o oráculo ele te traz uma mensagem. E aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas eles querem que você adivinhe. Ele é divinatório. Se você disser coisas das características da pessoa, coisas ali que você está adivinhando, você acerta, né? Agora, se você passar uma mensagem de como ela tem que se comportar, o que ela deve melhorar, o que o orixá está dizendo sobre onde estão os erros, aonde estão os acertos, e o que se faz para melhorar, porque o Eri de Logum é assim. O Eri de Logum, sutilmente, ele te dá mensagens, entendeu? Ele te diz o que está errado na tua vida para você acertar. Ele não é adivinhatório, ele é divinatório, né? Então, eu vejo isso, né? Eu vejo isso. O brasileiro, ele quer que sente e tu adivinhe tudo. Tu não precisa falar amanhã, desde que tu fale o presente. É incrível. Bom, queríamos aqui então, meus amados, meus amigos, nossos queridos amigos do nosso programa, finalizando, deixando claro que faltou falar mais alguma coisa, mas a gente queria só dar um apanhado para você, né? Para saber como é que você chega através de uma casa de religião e como é que esse pai de santo e essa mãe de santo vai saber da tua vida. Perfeito? Não é mágica, não é mistério. Ele tem um jogo, que é uma combinação, e aliado à combinação, ele tem o orixá, que é dele, que fala para ele aquilo que ele está enxergando, que ele está vendo, que foge à combinação. Ponto. Isso é pacífico. Cartomancia. Vou deitar as cartas para Maria. Cartomancia é combinação. Certo? São 36 cartas, aonde cada carta tem uma mensagem e combinado uma com a outra vai trazer um resultado.
Não tem nenhuma mágica demais ali, perfeito? E assim, a nossa religião, ela é feita, certo? Dessas questões que envolvem o conhecimento para interpretar as mensagens que você busca, assim como também, né, muito importante, passar a mensagem que o orixá passa para a nossa casa, que ele passa para nós e que ele passa para os seus filhos. Considerações finais rápidas, Eric? Bom, pessoal, eu entendo que é o momento de vocês passarem o ano, de terem pensamentos positivos e que, se puderem, tiver oportunidade, procurem uma pessoa para, pelo menos, ver o que vocês precisam fazer durante o ano ou o que posso fazer naquela passagem do ano, que é uma oportunidade de fazer um jogo simples ou, então, de poder consultar os orixás para saber o que precisam. Ronquer? Completo, né? Que a pessoa, que todo mundo possa, que as pessoas possam procurar um sacerdote, né? Fazer uma limpeza adequada, fazer uma oferenda para o orixá, agradecendo a vida, agradecendo a saúde, agradecendo, primeiro, né, agradecer o adupé. E depois, consecutivamente, a gente pede a felicidade e a alegria, né? Então, aqui eu gostaria de que, em nome de Oxum, de Obatalá, de Iemonjá, né, deixar já um feliz ano novo, né? Que Oxum possa abençoar todos com Ireaipu, vitória na saúde. Ireajê, vitória na prosperidade. Axé. Que 2026 seja repleto de vitória. Bom, pessoal, então dito isto, tá? O nosso programa deseja a todos vocês, neste final de ano, com esse encerramento de ano, tudo de bom que vocês mereçam. Mas sempre lembrando, merecimento é uma forma de você entregar o orixá e confiar nele que você vai receber. Portanto, que possam, através do ano que se inicia, através de Ogum Adiolá, dono do meu caminho, dono do meu corpo, para que possa trazer para vocês a prosperidade, a fartura, a defesa contra as maldades do inimigo, aqueles que urgem no escuro contra vocês, aqueles que possam desejar a maldade, que a maldade não prospere. Quiançã, senhora do vento, senhora do búfalo, mas ao mesmo tempo da leve brisa que toca você. Tragam para a sua vida, traga para a sua família as melhores propostas para o ano que se inicia. Em meu nome, em nome do programa, dos meus grandes amigos, que eu quero agradecer a vocês por estarem comigo já quase praticamente um ano ao meu lado nessa caminhada. É motivo de muita alegria, é motivo de muita satisfação, motivo de muito orgulho eu contar com vocês na minha vida e que a gente possa ficarmos juntos por muito tempo, buscando sempre esclarecer aquele que menos conhece através da nossa cultura. A todos vocês, muito obrigado. Que Iemanjá, Ogum, Oxum e Oxalá abençoe a todos vocês, concedendo um excelente 2026. Que Ogum venha e traga a todos a fartura, a prosperidade e a defesa em vossos caminhos. Ogunhê, Patacuri Ogum. Ogunhê. Ogunhê. Obrigado.